Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui para uma aula muito especial hoje, onde vou te ensinar uma técnica de estudo, tá? Ou como você estudar de maneira mais eficiente. Aqui nesse canal a gente já falou sobre a construção de um cronograma eficiente, que é uma das partes mais importantes da sua preparação. E nessa aula a gente vai falar sobre as revisões, beleza? Eu vou fazer duas aulas de revisões sobre revisão, essa aqui e uma próxima aula te ensinando a como agendar as revisões. Mas por que as revisões elas são tão importantes? Por causa da nossa memória. Então, antes de falar desse tema propriamente dito, eu vou falar aqui um pouco para você sobre a nossa memória, como funciona este órgão que está dentro da sua caixa craniana, talvez o mais importante do nosso corpo. Então, nós temos aqui um esquema de um cérebro, tá? E o que acontece é o seguinte, o nosso cérebro, ele capta muita informação, praticamente tudo que acontece no nosso dia a dia e ao longo da nossa vida. Então, como tudo tem um limite, como tudo tem um espaço, é interessante que o cérebro filtre o que ele deve levar para a memória de longo prazo ou o que deve ficar na memória de curto prazo e ir embora o mais rápido possível. Essa memória de curto prazo que a gente usa para resolver coisas do dia a dia, onde eu deixei minha carteira quando saí de casa, tá? Qual o tênis que eu escolhi para utilizar e tal. Ele está na parte do cérebro chamada de sistema límbico, que é essa parte mais central aqui do nosso cérebro, tá? Então é no sistema límbico que está essa informação de curto prazo. E por que ela é de curto prazo? Por que tudo não fica, professor, a longo prazo? Exatamente porque a capacidade de armazenamento do nosso cérebro é limitada. Então ele tem que decidir o que vai para o lixo ou o que fica na memória de longo prazo. Então essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a cor de um prédio que você viu, o diálogo que você teve com uma pessoa em determinado momento, fica tudo aqui nessa região chamada de sistema límbico. Bom, você deve ter percebido até então que o estudo que você faz ao longo do ano, que é uma coisa que demanda um certo prazo, você não quer que esses conteúdos fiquem no sistema límbico, concorda comigo? Porque o sistema límbico está associado à memória de curto prazo. Você precisa estudar uma coisa e essa coisa, ela precisa passar para memória de longo prazo. Professor, e onde é que está a memória de longo prazo? Está no córtex cerebral, que é a parte mais externa do nosso cérebro, tá? E olha que curioso, sabe quando, em que momento da nossa vida acontece essa passagem do sistema límbico, que é essa parte mais central, para o córtex cerebral, que é essa parte mais externa? A passagem de informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo acontece no sono. E aí você percebe a importância do sono para os estudantes de maneira geral, tá? É porque é no sono profundo, na parte REM do sono, que acontece essa passagem da informação do límbico para o córtex, ou seja, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E aí você deve estar se perguntando, obviamente, professor, pelo amor de Deus, o que eu faço para que uma informação passe do límbico para o córtex? E aí você tem que prestar atenção numa coisa. O nosso cérebro ele foi feito para esquecer, porque, mais uma vez, é muita informação e ele não sabe o que é que ele guarda para a memória de longo prazo ou manda para o lixo na memória de curto prazo. E é você que tem que avisar para ele o que é importante. E, professor, como é que o meu cérebro sabe que uma coisa é importante? E, portanto, ele vai gravar isso na memória de longo prazo. Existem basicamente duas coisas que pode ser feito isso, tá? Uma forte emoção, por exemplo, quando você discute com alguma pessoa e isso te deixou ou muito feliz ou muito triste, você consegue lembrar momentos, você consegue lembrar detalhes desse momento, talvez até o perfume que você estava utilizando, a roupa da pessoa que você conversou nesse dia, tá? Então, forte emoção não serve aqui para o nosso exemplo porque não está atrelado ao estudo para vestibular. Então, professor, qual seria a outra coisa que faria o meu cérebro perceber que uma informação importante, que eu quero que ele guarde para a memória de longo prazo, tá? O que é que tem que ser feito?
repetir. É a repetição que mostra para o teu cérebro que é isso importante. E como o papel dele é esquecer, de fato ele vai esquecendo. Só que à medida que você vai repetindo, à medida que você vai revisando, você vai mostrando para ele que aquilo ali é muito importante. E cada vez ele passa a esquecer menos essa informação, tá? Isso é chamado de curva do esquecimento. Então, olha que interessante. Se a gente não fizer uma revisão espaçada de um assunto que a gente estudou, o que é que vai acontecer? Como você já sabe, o papel do nosso cérebro é esquecer. E aí, ele vai esquecer, tá? Então, você estudou uma coisa. Eu tenho aqui um gráfico da retenção em função do tempo. E essa queda, gente, ela é muito abrupta, ela é muito rápida. Quem estudou isso foi um camarada chamado Ebbinghaus, tá? Que construiu o conceito de curva de esquecimento e mostrou pra gente como é que acontece isso. E o Ebbinghaus, ele não utilizou uma coisa chamada ancoragem da memória, ele utilizou a memória seca, tá? A memória que a gente não consegue fazer relações, que também é uma parte estudada, que tá? Uma parte que a gente usa no nosso estudo, porque nem tudo que a gente estuda nas disciplinas, tá? São ancoradas. Tem coisas que são muito soltas, não tem como você fazer um gancho. Então, se você estuda um assunto e não dá para você fazer uma ancoragem com uma situação cotidiana ou com outro assunto, a taxa de retenção desse conteúdo cai abruptamente em poucos dias. Então, o gráfico ele é mais ou menos o seguinte: a tua retenção cai praticamente a zero em uma semana, em 15 dias. Sério, professor? Então, eu estudei aqui uma coisa do zero, em uma semana, 15 dias, eu praticamente já esqueci tudo desse assunto, exatamente, porque o cérebro está fazendo o papel dele, que é esquecer, e você não mostrou para ele que aquilo ali era importante. E o que é que eu faço? Você vai fazer revisões espaçadas ao longo do tempo. E o que é que vai acontecer? Olha que bonito. Então você tem aqui mais uma vez o nosso gráfico, pode colocar em tela cheia pra gente. Eu tenho aqui o nosso gráfico da retenção em função do tempo. Você estudou uma coisa e a sua retenção está bem alta. O que que vai acontecer? Depois de um tempo, você naturalmente vai esquecer, afinal de contas, esse é o papel do cérebro. Mas, pouco tempo depois do primeiro contato com uma matéria, você faz uma revisão e aí a tua retenção sobe mais uma vez. E aí o cérebro vai fazer mais uma vez o papel dele, que é esquecer. Só que olha que interessante, esse esquecimento, esse segundo esquecimento, tá? Ele é mais atenuado, perceba isso. Então veja que essa segunda curva, ela é mais atenuada em relação à primeira. E aí o que é que vai acontecer? Depois de mais um período aqui, você vai fazer uma outra revisão. Então tua retenção vai subir mais uma vez e, obviamente, essa curva do esquecimento agora vai estar mais atenuada. Veja que agora você demora mais tempo para esquecer as coisas, ou seja, a tua retenção está melhor. E é assim que você vai mostrando para o teu cérebro o quão importante aquele assunto é, repetindo várias vezes. E aí ele consegue finalmente tirar esse conteúdo do sistema límbico para o córtex cerebral, onde você vai reter o seu conteúdo por muito mais tempo. Professor, que bacana. Então, quando envolve estudos e principalmente uma quantidade muito grande de estudos, é interessante que eu faça revisões esporádicas e repetidas desse conteúdo, tá? Para que o meu cérebro entenda que ele é importante e a minha curva do esquecimento seja atenuada. Exatamente isso aí, você pegou a ideia. Essa é a importância da revisão para o seu estudo a longo prazo. Mais uma vez aqui, eu estou falando de estudo a longo prazo, né? Vestibulares, Enem, você começa a estudar ali em fevereiro e você vai até novembro estudando. Então você precisa que esses conteúdos que foram estudados ali no início do ano, eles estejam com uma retenção lá em cima, lá no final do ano. E você vai conseguir isso através de revisões espaçadas. Eu tenho aqui um comentário para fazer com vocês, tá? Uma dica geral para uma memória indestrutível. Ou seja, o que a gente falou agora, que são as revisões ativas e espaçadas. Sobre esse termo ativo aqui, eu vou falar sobre ele com vocês em outra aula, tá? Mas já antecipo, a revisão ativa é aquela que demanda esforço para você lembrar de alguma coisa. Você precisa gastar energia para lembrar aquela informação.
E uma segunda coisa interessante é uma ancoragem de conteúdo. Então, por exemplo, quando você estuda um assunto e você consegue relacionar esse assunto a outro assunto. E com isso você cria uma âncora, tá? Você cria um link aquilo ali. Então, por exemplo, o professor, ele fala para você que tubos sonoros curtos produzem sons mais altos, ou seja, sons mais agudos, sons de maior frequência. E aí, qual uma ancoragem, se o professor não falar sobre isso, qual seria uma ancoragem que você poderia fazer para lembrar dessa informação durante mais tempo? Pegar um exemplo. Por exemplo, você já viu o apito de juiz de futebol? O apito de juiz de futebol é um tubo sonoro, mas ele é um tubo sonoro muito pequenininho. E você sabe que o apito de juiz de futebol, tá? Ele é um som, ele produz um som muito agudo. E aí com isso você consegue ancorar a informação, tá? Então, o apito de juiz de futebol é um tubo sonoro curto e eu sei, por experiência própria, que o som dele é agudo. Então, tubos sonoros curtos produzem sons mais agudos. Olha que interessante essa questão da ancoragem. Se você puder fazer isso com todas as disciplinas, a tua retenção vai aumentar exponencialmente. Para a gente encerrar, eu vou recomendar que você leia esse livro, tá? Ele é um livro cientificamente muito coerente, muito importante, chamado Fixe o Conhecimento. E eu vou trazer para você uma passagem para que você perceba como isso que a gente falou é muito importante. Olha só. Para ser mais eficaz, a recuperação de informações deve ser repetida várias vezes em sessões espaçadas. Lembra da curva de esquecimento? Você esquece, aí repete, a retenção sobe, você esquece agora menos, tá? Aí você repete, revisa, a retenção sobe, depois você esquece menos de novo, tá? Então deve ser repetida várias vezes em sessões passadas, de modo que o ato de se lembrar de alguma coisa, em vez de se tornar uma repetição mecânica, exija certo esforço cognitivo, e esse esforço cognitivo aqui está associada ao ativo, à revisão ativa, aquela que você gasta energia para tentar lembrar de alguma coisa, ou seja, na revisão de uma questão ou respondendo algum questionário. Beleza, pessoal? Então, nessa aula, nós falamos, foi a nossa primeira aula sobre revisão, a importância da revisão para diminuir, tá, ou atenuar a nossa curva do esquecimento. E, obviamente, na próxima aula, eu irei trocar uma ideia com vocês sobre quais são esses prazos, né? Professor, eu preciso fazer essa revisão de quanto tempo? Esse aí vai ser o tema da nossa próxima aula, beleza? Eu espero realmente que eu possa ter te ajudado a estudar melhor. Ficamos por aqui. Um beijo no coração, forte abraço e até a próxima.